Vibra meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente fez alguns exercícios sobre equilíbrio iônico da água. No vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo mais alguns para olhar para outros aspectos desse assunto. Vamos lá? Exercício 4. A equação a seguir apresenta a dissociação do composto orgânico metilamina, CH3NH2, quando adicionado à água. Qual será o valor do pH de uma solução que apresenta uma concentração 0,75 mols por litro de metilamina que está 8% dissociada? Use log de 6 igual a 0,78. Pessoal, então olha só, o que está acontecendo? Ele quer saber qual o pH de um meio reacional. Então ele está me dando uma reação e quer saber qual o pH desse meio. Primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para a minha reação. Então como é que eu olho para a reação? A gente olha da seguinte maneira, ó. A gente vai pegar e vai reescrever essa reação. Então vai ficar o quê? Olha, CH3NH2 mais H2O produzindo o quê? CH3NH3 mais OH-. Qual é a minha concentração inicial? Bom, minha concentração inicial é de 0,75 mols. Posso usá-la direto? Não. Primeira coisa, a gente tem que saber se essa reação está balanceada, pessoal. Então, primeira coisa, balancear a reação. Então, o que eu preciso fazer para balancear? Saber se os coeficientes de um lado e do outro estão iguais. Olhando para essa reação, qual é a única diferença que eu tenho? Olha, a diferença é que aqui, olha, era NH2, agora é NH3. Antes é H2O, agora é OH-. Ou seja, eu simplesmente peguei um hidrogênio da água e coloquei na metilamina. Só isso. Então, se eu estou tirando o hidrogênio de um lugar e botando no outro, a reação ela está balanceada. Ou seja, a reação é de 1 para 1 para 1 para 1. Beleza. Então, o que eu preciso fazer agora? Agora, eu preciso fazer o quê? Eu sei que a minha reação é de 1 para 1 para 1 para 1. Qual é a minha concentração? Minha concentração é 0,75. Olha, quanto eu vou produzir de hidroxila? Pessoal, aqui eu vou produzir o quê? Aqui eu vou produzir X, beleza? Por quê? Porque eu estou produzindo uma certa quantidade. Então, olha, a minha reação é o quê? 1 de metilamina produz 1 de hidroxila. 0,75 vai produzir quanto? X. Então, quanto é que fica? A gente tem que multiplicar o quê? Cruzado. Então, 1 vezes X é igual a 1 vezes 0,75. Ou seja, X igual a 0,75 mols por litro. Pessoal, essa concentração que a gente chegou, ela é uma concentração teórica. Por que uma concentração teórica? Porque a gente está assumindo que tudo que eu tenho de metilamina pegou hidrogênio da água e liberou o OH. Então, eu estou assumindo que tudo que eu tenho reagiu. Só que eu estou vendo aqui, olha, ele me falou que apenas 8% foi dissociado. Ou seja, esse valor que a gente achou, ele representa quanto? 100%. Então eu preciso saber quanto desse valor representa os 8% que realmente estava dissociado. E então o que eu preciso fazer? 0,75 é o que? 100%, assim como y está para 8%. E agora, faz regrinha de 3. O que a gente vai fazer?
Agora a gente vai fazer, ó, multiplicar cruzado. Então, o que eu tenho? 0,75 vezes 8 igual a 100 vezes x, vezes y. Então, olha, estou multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, quanto é que fica? Y igual a 0,75 vezes 8 dividido por 100. Quanto vai dar isso, Eric? Qual vai ser a minha concentração real de hidroxila? Y é igual a... Isso! 0,06 mols por litro. Ou seja, esse 0,06 é justamente a minha concentração de OH-. Pessoal, 0,06 mol por litro, eu posso reescrever o quê? Eu posso reescrever como o quê? 6 vezes 10 a menos 2. Então, eu quero saber o quê? O pH, não quero? Olha, eu tenho a concentração de OH-. Então, o que eu posso fazer? Acho o pOH, pego o 14 e diminuo desse número. Então, o que eu faço? Acho primeiro o pOH. Igual a quanto? Menos log de 6 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar quanto, pessoal? Log de um produto é o produto dos logs. Ou seja, pH vai ser igual a quanto? Menos o quê? Menos, abre parênteses, log de 6, ó, mais log de 10 a menos 2. Beleza. Quanto é log de 6? Ele me deu, olha, 0,78. Então, pH menos o quê? 0,78 mais, olha, regrinha da potência, olha, log da potência. Pega a potência e joga para frente. Então, ficou o quê? Menos 2 vezes log de 10. Vamos limpar essa tela para facilitar a nossa vida? Agora que a gente limpou a tela, vamos reescrever aquela equação. pOH é igual ao quê? Menos quanto? 0,78 mais o quê? Menos 2 vezes log de 10. Quanto vale log de 10, pessoal? Que número eu levo 10 para dar 10? 1. Então, o que eu tenho? pOH igual a quanto? Menos 0,78, o quê? Positivo com negativo, negativo. 2 vezes 1. Ou seja, pOH menos 0,78 menos 2. Quanto é que vai dar aqui? pOH é igual a menos quanto? Menos 1,22. Pessoal, menos com menos, mais. Então, quanto vale o meu pOH? 1,22. Se você fosse um pouco desatento, que eu sei que você não é, você já marcaria aqui, ó, 1,22. Só que ele não está te perguntando pOH, ele está te perguntando pH. Então, o que a gente precisa fazer? Achar aquela relação pH e pOH. Que qual é? pH mais pOH igual ao quê? Ao pKw. A gente sabe que na nossa temperatura ambiente, 25 graus Celsius, o pKw vale quanto? 14. Então fica o quê? pH mais 1,22 igual a quanto? 14. Positivo, eu passei para o outro lado, negativo. pH igual a quanto? 14 menos 1,22. Ou seja, quanto vale o pH aqui? Isso, 12,78. Muito bem. Resposta letra B. B de beleza.
5. Uma solução de 0,252 de ácido nítrico é titulada com uma solução de NaOH 0,25 mols por litro. Quantos ml da solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Dados: massas molares: HNO3 63 gramas por mol e NaOH 40 gramas por mol. Vai, faz a pergunta que eu sei que você está querendo saber. Eric, o que é uma titulação? Beleza. Titulação é um processo de determinação de quantidade de um determinado composto quando eu vou adicionando controladamente um segundo composto com uma concentração conhecida. Então, olha aqui embaixo. Isso é um processo de titulação. Então, a gente tem uma vidraria chamada bureta, que essa bureta a gente vai pingando gota a gota com essa solução conhecida em cima de uma outra substância. E com isso a gente consegue, através de uma mudança de cor, saber qual é a concentração final ou qual a quantidade final de uma substância desconhecida. Beleza? Então vamos resolver aqui. Olha só. Quando ocorre o meu ponto de viragem? O ponto de viragem, tá? O que a gente chama de ponto de viragem, ou quando a minha substância vira, tá? O ponto viragem, ou seja, quando ocorre a mudança de cor, isso se dá quando o número de mols da minha substância que eu estou desconhecido, que eu quero saber, se iguala ao número de mols da substância com concentração conhecida. Ou seja, nesse caso, o ponto de viragem se dá o quê? Quando o número de mols do NaOH foi exatamente igual ao número de mols do HNO3. Então, o que ele quer saber? Para eu neutralizar, nesse caso, eu quero fazer o quê? Eu quero consumir todo o meu reagente, toda a minha substância ali. Então, o que acontece? Nesse caso, olha, nesse caso eu vou ter o quê? Eu vou ter a bureta aqui, beleza? E aqui, ó, eu tenho um Erlenmeyer. Nesse Erlenmeyer, aqui dentro, o que ele está falando? Ele está falando que eu tenho o quê? Que eu tenho um ácido nítrico, o HNO3. E aqui em cima na bureta eu tenho o quê? O NaOH com uma concentração conhecida, que vale quanto? 0,25 mol por litro. E qual é a massa desse cara aqui? A massa dele é 0,252. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, montar a minha reação. Qual é a reação que está ocorrendo? Vamos escrever. Então, a reação vai ser o quê? HNO3 mais NaOH produzindo o quê? Isso, NaNO3 mais H2O. Ótimo. Segunda pergunta. Qual é a estequiometria da reação? Essa reação está balanceada? Bom, a única coisa que mudou foi o quê? Foi que o ácido liberou um hidrogênio para a base. Então aqui, ó, o ácido liberou um hidrogênio para a base formando água. Então isso aqui é uma reação de dupla troca. Como eu estou um hidrogênio apenas saindo e o sódio tem carga mais 1, então essa reação é o quê? 1 para 1 para 1 para 1. Eric, eu não consegui enxergar. Sem problema. O que a gente faz? O bom e velho macho. Então, quando a gente monta o macho, o que eu tenho? Metal, sódio. Quantos sódios estão entrando? 1. Quantos sódios estão saindo? 1. Beleza. A metal, nitrogênio. Quantos nitrogênios estão entrando? 1. Quantos estão saindo? 1. Beleza. Tem carbono? Não. Hidrogênio. Quantos hidrogênios estão entrando? 1, 2. Quantos estão saindo?
2. Beleza. Vamos confirmar com oxigênio. Quantos oxigênios estão entrando? Quantos oxigênios estão entrando? Olha, eu estou entrando com 3, 4. Quantos estão saindo? 3, 4. Então essa reação está balanceada. Vamos limpar a tela para facilitar a nossa vida. Então o que a gente vai ter? A reação, olha, HNO3 mais NaOH produzindo o quê? NaNO3 mais H2O. Pessoal, a gente sabe as massas teóricas. A reação, né, de 1 para 1 para 1 para 1 é só a gente completar com a massa teórica. Então, qual é a massa teórica do HNO3? 63 gramas por mol. Tá? Qual é a massa do NaOH? 40 gramas por mol. Como eu estou trabalhando com 1 mol, então 63 gramas vão reagir com 40 gramas. Beleza? Qual é a massa do ácido nítrico que eu estou trabalhando? A massa do ácido nítrico é o quê? Eu tenho quantos gramas? Minha massa de ácido nítrico é 0,52 gramas. Eric, preciso trabalhar com a ideia de mol ou com massa? Cara, tanto faz. Por quê? Se você trabalhar com mol, a gente só vai precisar o quê? 1 para 1. Se você trabalhar com massa, a gente tem que trabalhar com essas massas aqui. Então, a gente tem que ver o que é mais fácil para a gente. Vamos fazer, por exemplo, com o número de mols. Então, se vocês acharem mais fácil, a gente faz com o número de mols. Como é que eu faço com o número de mols? A gente sabe o quê? Que número de mols é o quê? Massa dividido por massa molar. Então, vamos achar a massa de ácido nítrico que eu tenho? Olha, o número de mols de ácido nítrico do HNO3 vai ser o quê? A massa, 0,252, dividido pela massa molar do ácido nítrico, que dá quanto? 63. Beleza? Vou deixar assim por enquanto, pessoal. Não vou mexer, não. Qual é o número de mols necessários para eu neutralizar o ácido nítrico? É esse número de mols. Então, o que acontece? O número de mols que eu tenho do NaOH tem que ser exatamente igual ao número de mols do ácido nítrico. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso achar agora o número de mols de NaOH. O número de mols do NaOH vai ser exatamente o mesmo número de mols do ácido nítrico, que vale quanto? Esse valor aqui, ó, 0,252 dividido por 63. Pronto. Achei o número de mols de ácido nítrico. Achei o número de mols do hidróxido de sódio. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso colocar o quê? Na minha formulazinha. Por quê? Porque ele me deu o quê? A concentração do hidróxido de sódio. Eu sei que molaridade é o quê? Número de mols dividido pelo volume em litros. Olha, tenho a molaridade, tenho o número de mols, o que eu acho? O volume. Então é só substituir agora. Então fica o quê? Molaridade que ele me deu, 0,25. É igual ao quê? O número de mols, 0,252 dividido por 63. Tudo isso dividido o quê? Pelo volume em litros. Aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso, olha, isso aqui é uma divisão de frações, não é? Então, mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então fica o quê? 0,25 vai ser o quê? 0,252 dividido por 63 vezes 1 sobre volume em litros. Agora, o que eu posso fazer? Olha, vou pegar esse volume em litros e isolar. Então, olha, estou dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Mesma coisa aqui, ó, o 0,25. Então, o que a gente faz?
inverte. Então, quanto é que fica? O volume em litros vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,252 dividido pelo quê? Dividido por 63 vezes 0,25. Beleza. Eric, como é que eu faço essa conta? Pessoal, isso aqui não é muito próximo disso aqui? Não é muito próximo? A gente não está trabalhando com calculadora, né? Então eu posso aproximar que esses valores sejam iguais. Se esses valores são iguais, eu simplesmente corto. Então o que me sobra? Volume em litros é igual a 1 sobre 63 litros. Beleza. Ele está me dando uma resposta em ml. Então eu posso converter esse valor em ml. Como, Eric? Eu sei que 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Então é só pegar esse cara e multiplicar por 1000. Então qual vai ser o volume em mililitros? 1000 dividido por 63. Aí agora eu consigo fazer essa continha, olha. Fazendo essa continha, qual o meu volume que eu acho? Isso! Você vai achar o quê? 15,86 mililitros. Eric, eu tenho essa resposta aqui? Eu não tenho essa resposta. Mas a gente lembra que fez uma pequena aproximação? Essa pequena aproximação que vai dar essa diferençazinha na resposta. Então, se eu tivesse feito exatamente a conta, eu teria achado quanto? 16. Mas como a gente fez essa aproximação, esse valor caiu um pouquinho. Então, 15,86 arredondando vira 16 mililitros. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez 2 exercícios que complementaram a ideia que nós vimos nos últimos. Vimos que a titulação é um processo que a gente vai gotejando uma solução em cima de outra a fim de descobrir uma concentração desconhecida. E o ponto de viragem ou neutralização é quando eu tenho o número de mols iguais. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!